Entre nós, expectativas e realidades do Natal. E a gente sabe que, com base no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, existe uma expectativa para o povo do Antigo Testamento, quando o profeta diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E na semana passada, iniciando essa série, o seminarista Guilherme que pregou sobre Jesus Cristo, como ele é a realidade deste maravilhoso conselheiro. E hoje eu quero falar sobre o Deus Forte. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. Mateus 28. É um texto bastante conhecido. Se trata da grande comissão. E o versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e pedimos, Deus, a tua graça, a iluminação do Senhor, para que essa reflexão ela seja eficaz, ó Deus, em nossas vidas. E, de fato, a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é a verdade. E nós pedimos, Deus, que essa porção lida aqui possa trazer não apenas conhecimento, Deus, mas experiência, vivência com o Senhor, e que possamos ter a plena certeza de que o Senhor Jesus é a confirmação daquelas expectativas antigas. O Senhor é a realidade. E nós estamos aqui, mais uma vez, ó Deus, esperando que o Senhor, na sua misericórdia e graça, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Entre nós, essa ideia, e na verdade eu gostaria de pensar com vocês aqui, um dos assuntos talvez que tenha ganhado maior proeminência nesses dias, nesses tempos atuais, talvez um dos temas que tenha despertado aí o imaginário das pessoas, que tem intrigado cientistas e os feito produzir aí uma série de documentários que tem influenciado os produtores de Hollywood, é a seguinte questão: existe vida extraterrestre? Vocês perceberam a quantidade de documentários e agora de produções a respeito deste tema? Como tem voltado, porque a gente pensava assim, esse negócio de ET aí é coisa da nossa infância, lá do Cadeirudo, lembra quando tinha isso, o chupa-cabra, aqueles extraterrestres estranhos lá, e a gente ouvia algumas histórias e tudo mais, mas o assunto tinha ficado por isso mesmo. Mas de uns tempos para cá, parece que grandes produções cinematográficas têm tentado mostrar essa realidade, de que, de fato, extraterrestres existem, de que entre nós há seres alienígenas vindo de outros lugares do universo. A gente tem visto documentários agora, inclusive da área militar, da aeronáutica, da marinha, com documentos, inclusive, de oficiais relatando possíveis aparições ou possíveis experiências com entidades desconhecidas. E aí a gente vê voltando à tona esse assunto. E essa grande pergunta, quanto mais nós estudamos, a gente vê assim que o universo é grande demais. E a conclusão é: será que existe vida extraterrestre? E mais do que isso, é possível que, se exista vidas extraterrestres, elas estejam entre nós? E aí existem três posições.
Os mais convictos dessa posição de que, sim, existem extraterrestres e eles estão entre nós, eles expõem aí suas supostas provas, né, da presença desses seres extraterrestres. Eles compartilham aí suas experiências com sinais, né, que foram deixados por tais criaturas, e outros vão além ainda, né, afirmando inclusive que foram abduzidos, né, já ouviram esse termo, né, abduzidos por esses alienígenas. Os mais moderados, eles manifestam a sua simpatia, a ideia de que o mundo poderia sim ser habitado, né, por entidades de outro mundo, e que, apesar da ausência de uma prova cabal sobre isso, há registros suficientes aí para indicar essa possibilidade de que de fato existam e estão entre nós. E os mais céticos, né, eles dizem que tal ideia se trata apenas de uma teoria da conspiração e que não existe nada de extraterrestre e eles não estão aqui coisa nenhuma. Mas e você? Você acredita que existe extraterrestre e que estão entre nós? E parece uma pergunta bem boba, assim, mas deixa eu dizer para você a definição de extraterrestre. O dicionário diz assim que extraterrestre significa quem está ou provém de fora da Terra. Aí já, pronto, agora aquele medinho que você estava de responder desapareceu, né? Porque quando a gente ouve esse termo aqui, extraterrestre, provavelmente a imagem que vem aí na sua mente, vamos lá, é de uma criatura humanoide, verde, com uma caixa craniana desproporcional, com olhos pretos e grandes, sem nariz, né, geralmente, e com uma boquinha bem pequenininha. Geralmente, essa é a sua ideia aí de extraterrestre. E os mais antigos, assim como eu, talvez associem extraterrestre com aquela bicicletinha passando na frente da Lua. Quem lembrou aí dessa cena? Vocês estão ficando velhos já também. Então, assim, é essa criatura meio esquisita aí, né? Mas uma das obras aí de Hollywood que talvez retratam melhor aí essa noção de extraterrestre, ou seja, de alguém que está entre nós, mas que é de fora do nosso planeta, sejam os super-heróis, né? A gente tem os super-heróis que estão sendo explorados, né? E muitos deles vêm de outros lugares do planeta. E talvez o mais emblemático aí seja o Superman, né? Que é um dos mais antigos aí. Mas, gente, presta atenção nessa breve sinopse aqui que eu quero dar, porque o Superman, o filme, né? Ele narra a história de uma cápsula alienígena que cai na Terra, e especificamente na fazenda, né, de um casal. Esse casal vai verificar, então, o que foi aquele barulho. Eles encontram essa cápsula extraterrestre. E dentro dessa cápsula, por incrível que pareça, tem um bebê lá dentro. E, estranhamente, essa criança que está dentro da cápsula, ela não é esquisita. Ela não é verde, ela não é cabeçuda, ela não é uma criança normal, bem parecido com um humano. Bom, esse casal bondoso, eles adotam essa criança, passam a criá-lo, só que logo eles percebem que essa criança ela é dotada de uma série de poderes extraordinários. E a sugestão deles para o filho, né, adotado ali, é de que ele faça o possível para esconder esses poderes, para que eles não percebam que ele está aqui, mas que ele não é daqui. No entanto, a gente percebe que, ao crescer, ele se torna um homem e ele não consegue conviver com a maldade, né, que há entre os homens, sem reagir. E então ele vai tomar uma posição, ele vai se levantar contra o mal, ele vai enfrentar inimigos poderosos, ele vai lidar com a rejeição daqueles que deveriam ser gratos por seus serviços, mas não são. Ele usa os seus poderes para proteger os mais fracos e ele acaba se tornando uma espécie de salvador do mundo. E quando as pessoas precisam
de alguém poderoso para salvar-lhes de situações difíceis, eles aguardam então o Superman. Bonita essa sinopse, né? Mas, curioso porque, pera aí, eu já vi essa história em algum lugar. Eu não sei se vocês já viram esse filme aí. Para mim, isso aqui é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da história de Jesus. Porque deixa eu contar uma sinopse para você. Jesus chegou aqui como uma criança que não era daqui. Portanto, por definição, um extraterrestre. Ele foi criado por um casal também, que logo percebeu que esse menino era especial e também era dotado de poderes jamais vistos. O menino que nos nasceu se torna um homem que não tolera o mal. Ele enfrenta inimigos poderosíssimos, inclusive o mais poderoso de todos, que é a morte. Esse menino, ele também cresce e lida com a rejeição daqueles que deveriam ser gratos por seus serviços. Ele usa os seus poderes celestiais para também fazer o bem por onde quer que ele passe. Protege os mais fracos e, de fato, se torna o verdadeiro Salvador do mundo. Sim, Jesus, ele é um super-homem. Mas não só um super-homem. O texto diz para a gente que existe um outro termo que define melhor ele. Deus forte. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus se aproxima dos seus discípulos e ele vai falar para a gente que ele é a realidade daquela expectativa do povo antigo. Porque Isaías profetizou cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, mas ele fala a respeito de um menino que nasceria, e esse menino seria Deus forte. E Jesus vem aqui agora para a gente, em Mateus 28, no versículo 18, e ele declara isso para os seus discípulos. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E parece uma declaração simples, mas ela não é. Porque Jesus aqui, ele vai evocar para si um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Um dos atributos, né, que Deus possui, e principalmente no Antigo Testamento isso aparece de maneira muito evidente, é a que está definida na palavra onipotente. Já ouviram falar? Então, onipotente é um atributo que cabe exclusivamente para a divindade. A palavra onipotente, ela é duas palavras, omni e potente, né? É a ideia de omni, é todo, e potente é poder. Portanto, a ideia de onipotente é a ideia de que Deus, ele é em si mesmo todo o poder que existe. Portanto, fora de Deus não existe poder algum. Deus tem poder para criar todas as coisas e ele assim o faz, mas não apenas poder para criar coisas, mas a sustentar todas as coisas. Todas as coisas dependem de que Deus seja de fato onipotente, para que elas continuem debaixo deste poder, deste controle, desta força divina. Então, Jesus ele vai dizer assim, olha, eu não sou apenas um profeta. Aliás, eu não sou também o melhor dos profetas. Jesus não está dizendo que dentre todo o panteão de profetas que o povo de Israel teve, ele não está dizendo assim, eu sou o melhor deles. Ele também não está dizendo que ele é apenas um super-humano. Ele também não está dizendo que ele recebeu algum poder para exercitar algum tipo de missão específica. Ele não está dizendo aqui que ele recebeu, que lhe foi delegado uma espécie de autoridade momentânea, ou de uma capacitação, de uma força para que ele realizasse alguma missão. O que Jesus está falando aqui é que todo o poder foi dado a ele. Portanto, alguém que é o próprio poder só pode ser o Deus Todo-Poderoso. Mas só existe um Deus que é Todo-Poderoso. Por isso,
Jesus está trazendo para si exatamente este recorte da profecia de Isaías. Este menino será chamado Deus Forte. E agora ele está dizendo aqui: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Forte. Jesus está afirmando que todo o poder está nele. É isso que ele está dizendo. Todo o poder me foi dado. Se todo o poder foi dado a Jesus, não sobra mais poder para ninguém. Portanto, todo o poder, toda a força que alguém recebe, ela é delegada, ela vem de Jesus. Ele é, então, a razão, ele é a causa de todas as coisas. E eu gostaria de deixar aqui 3 pontos aqui do que Jesus, com essa afirmação, deu aos seus discípulos. E o que Jesus não apenas deu aos seus discípulos, mas deu a nós também. Jesus deu aos seus discípulos a certeza absoluta sobre o seu poder. Todo poder me foi dado. E quando a gente olha isso, não há dúvida alguma de que não havia nada que estivesse fora do poder de alguém que havia morrido e ressuscitado dentre os mortos. Me parece que Jesus apropriadamente aguarda este momento, e ele vem de uma série de ações onde ele vai provando que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus agora, neste momento, ele vai ser assunto aos céus, ele vai embora, ele vai sair de perto dos seus discípulos fisicamente. E ele precisa então agora declarar esta verdade para que não haja dúvida alguma em relação aos seus discípulos. E, de fato, não havia nada que pudesse demonstrar maior força, maior poder do que alguém que vence a própria morte. O apóstolo Paulo fala que, de fato, o último inimigo que nós teremos que enfrentar é a morte. E a morte é o inimigo mais poderoso que nenhum outro conseguiu vencer. Por mais que a gente olhe para os profetas do Antigo Testamento, por mais que a gente olhe para personagens dos quais nós estimamos muito, a gente pensa em homens que foram de fato fortes, resilientes, mas quando eles tiveram que se defrontar com este inimigo chamado morte, todos eles foram vencidos. Todos foram vencidos, exceto um, Jesus. E quando Jesus ressuscita dos mortos, é tão incrível que Jesus marca um encontro com os discípulos para dar a grande comissão, e os discípulos vão até Jesus, mas quando eles chegam perto, o texto fala que alguns desses discípulos aqui duvidaram que era Jesus. Outros creram e já adoraram ao Senhor Jesus, mas outros duvidaram. Porque, e não é uma dúvida negativa, mas é exatamente porque como pode este homem ter vencido de fato a morte? Isso é impossível. Somente se ele for o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, ele pode vencer a morte. E é isso que as Escrituras nos ensinam. Tragada foi a morte na vitória. Qual vitória? Vitória de quem? A vitória do Todo-Poderoso, a vitória do Deus forte, que é Jesus. Ele sim a venceu e ele a despojou, ele a subjugou. E agora os seus discípulos têm a certeza de que ele não precisa mais dar evidências nenhuma, que o fato de eles ter vencido a morte, de ele estar diante deles ali, ressurreto, é a prova de que, de fato, todo o poder e toda a autoridade lhe foram dados. E essa é uma verdade para nós também hoje. Para nós que estamos neste momento do Natal, lembrarmos que nasceu esse menino, que era apenas uma expectativa, mas que se tornou realidade na história. E esse menino que nos nasceu, ele cresce, e hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, que é a lembrança de que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Portanto, este menino, de fato, é o Deus forte, e as provas já foram dadas para nós de que isso é verdade.
A segunda coisa que Jesus dá para os discípulos neste momento é uma comissão. Jesus fala ali para eles que agora, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus, ele enviou os discípulos para converter o mundo em seus discípulos também. Jesus deu uma missão, uma mensagem que era para ser compartilhada com outros homens, outras pessoas. E qual é essa mensagem? De que Jesus é o Deus forte prometido. De que Ele é a força que todo ser humano precisa. De que é impossível nós vivermos uma vida que, no final das contas, vai ser vida verdadeira fora dele. Então, o fato concreto aqui é que a ordem de Jesus é ganhar outros homens para ele. Por quê? Porque Jesus, ele é o único que tem poder para salvar. Esse é um dos cânticos, mais belos aí que a gente canta, porque essa é a verdade. Todos necessitam de um Salvador. Todos aguardam esse super-homem que está entre nós e está escondido e que vai nos ajudar e que vai nos atender nos momentos de angústia e dificuldade. E nós estamos falando que Ele existe, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está entre nós. Aliás, Ele está conosco, porque essa é a terceira coisa que Jesus entrega aos seus discípulos com essa afirmação. Ele promete uma presença inspiradora no processo. Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até eu cansar de vocês. Eis que estarei convosco todos os dias que vocês estiverem com bastante fé em mim. Eis que estarei convosco todos os dias que vocês estiverem muito alegres pelo fato de eu ser quem eu sou. É isso que ele fala? Não, estarei todos os dias com vocês até a consumação dos séculos. Já parou para pensar na promessa maravilhosa que está neste texto? Porque eu olho para esses discípulos aqui e eu penso, deve ter sido assombroso para esses 11 homens aqui da Galileia serem enviados para conquistar o mundo agora. Inclusive, enquanto eles ouviam Jesus falar, provavelmente uma série de temores passaram ali pelo coração deles. Mas Jesus dá essa ordem, e quando Jesus dá essa promessa, ele envia esses discípulos. E assim como ele envia a nós também, a cumprir essa tarefa, e talvez a maior tarefa que nós podemos realizar aqui, que é partilhar essa mensagem. Mas, qual é a diferença? É que nessa fala de Jesus, ele não apenas dá essa missão maravilhosa demais para homens tão simples como os discípulos naquele tempo e como nós também nos dias de hoje. Mas ele não apenas os manda entregar essa mensagem, mas ele agora os acompanhava e ele nos acompanha também. A maior e mais poderosa presença do mundo estava com os discípulos e ele está conosco também. Essa é a lembrança que nós devemos ter forte em nossas mentes, porque nós lidaremos, queridos, com dilemas na vida e em vários momentos a gente vai precisar ter força. A gente vai precisar de força para seguir em frente, a gente vai precisar de força para não ceder a sentimentos, a pensamentos, para a gente não ceder a influências. A gente precisa ser forte nesse mundo. Mas a gente precisa lembrar que a nossa força, ela vem do Senhor. E a nossa força vem do Senhor e ela é uma força que garante a vitória, porque, de fato, toda a força que nós podemos receber, ela vem da consciência que nós temos de que Ele é o Deus forte. E toda a força vem dEle. Eu não sei se você está precisando dessa força hoje já, mas eu quero orar com você
para que essa mensagem de Natal, de que Jesus é a realidade, dessa força que nós tanto precisamos. Que você busque no Senhor, então, na pessoa de Jesus. Que você se aproxime dele. Essa é a aplicação deste texto. Se aproxime do Senhor. Se lembre agora que existe entre nós um ser que é todo-poderoso. E que é poderoso para salvar, é poderoso para nos dar um mandato, mas um mandato que ele já é bem-sucedido, e mais do que isso, para estar conosco nesse processo. Você precisa ser fortalecido? Tua fé precisa ser fortalecida? Pois bem, nós estamos agora diante de Jesus, o Deus forte. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos por essa singela reflexão, Deus, que nos faz lembrar de quem é o Senhor de fato. Nós nos alegramos muito, ó Deus, por estarmos como família aqui essa noite reunidos para lembrar, ó Deus, de que um dia houve uma promessa, de que alguém poderoso estaria entre nós, de que alguém poderoso venceria a morte e proporcionaria vida para todos aqueles que nele crescem. E eis o Senhor Jesus, nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai intercedendo por nós, e nos deu aqui, ó Deus, a garantia de que esse poder é verdadeiro, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor também nos deu uma missão, uma mensagem para entregar a esse mundo, e nos deu também a promessa de que estaria conosco, nos fortalecendo no processo. Portanto, ó Deus, eu oro por cada irmão que está aqui essa noite, e que se de alguma forma eles precisam ser fortalecidos, nós clamamos ao Senhor, que é a fonte de toda força e de todo poder, porque nós cremos que todo poder foi dado ao Senhor. E somente crendo no Senhor, somente se aproximando do Senhor, nós teremos acesso a essa força encorajadora que nós precisamos para lidar, ó Deus, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com os nossos receios. Nós precisamos dessa força, ó Deus, para nos mantermos sempre esperançosos em relação ao dia de amanhã. Nós precisamos dessa força do Senhor, ó Deus, para lidarmos com um mundo que de fato não nos estima e nem estima o Senhor. Nós precisamos de força, ó Deus, precisamos estar fortalecidos no Senhor para vencermos a batalha espiritual que nós estamos envolvidos no dia a dia. Nós precisamos de força, ó Deus, para agir de maneira correta, de maneira que agrade ao Senhor. E nós só encontraremos essa força no Senhor. Por isso, Deus, nos ajude. Nos faça lembrar, ó Deus, dessa verdade. O Senhor está entre nós, o Senhor está conosco. E nós te louvamos por isso. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém.